O Senhor é indulgente, é favorável. Pulsar no nosso coração o louvor, o cântico de suprema e tão plena alegria pela indulgência de Deus para conosco e com o seu favorecimento, deve ser sempre aquela expressão mais completa do que o nosso coração pode fazer e fazer sentir palpitar pela beneplácito do amor de Deus. Estimado Padre Jaciel, tão caro pastor e guia desta comunidade, a quem Deus me deu a graça de poder chamar de irmão no sacerdócio e a quem o meu coração pode chamar de amigo. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por sempre. A minha alegria de também hoje poder partilhar o altar do Senhor e o santo sacrifício com vossa reverendíssima. O Padre do Poço tem muito apreço pelo Senhor. Dileta comunidade que se ergue sob os cuidados de Senhora Santana e São Joaquim, que nestes dias põe o coração em oração, em devoção e muito mais em louvor a Deus por tanto e tanto que estas duas figuras tão caras à nossa fé fizeram com que chegasse até nós o sangue de Maria, o sangue de Jesus, o amor tão grande que no seio daquela família fez ressoar. A minha alegria de estarmos aqui hoje para agradecer a Deus e muito mais gostaria de louvar e agradecer por aqueles que em sua maioria, movimentos e pastorais, que cuidam da célula máter da família, hoje estarmos aqui não só para louvar, mas também para pedir que para sempre a família seja expressão do que aquela família lá onde foi gestada e cuidada Nossa Senhora, também seja protótipo e missão para nós todos. Vejam, meus irmãos, é como que, a partir de induções muito amorosas da parte de Deus, hoje a liturgia da palavra nos favorecesse com um cuidado, para que nós olhássemos, antes de mais nada, para uma virtude tão própria lá da casa de Maria, tão própria do coração de Maria, que deve ser o cerne, e se não o cerne, ao menos o desejo do nosso coração enquanto cristãos. A humildade deve sempre ressoar para nós e em nós, aqueles que se põem no seguimento de nosso Senhor, como que uma senda. É por aqui que caminhamos, é por este caminho, por esta vereda que para sempre Deus virá até nós. Deus, para além de todas as coisas, será atraído até nós. É bonito perceber a forma mais plena de atrair, para não dizer capturar, Deus para nós é quando o nosso coração se reconhece humilde e simples nas respostas e correspondências que damos a Ele. Vejam, hoje é como que, tanto na primeira leitura, quanto no texto evangélico, fosse feito ressoar em nós, como o discípulo, como o seguidor, como aquele que se põe no caminho de nosso Senhor, deve se portar. E isso é feito a partir de imagens teofânicas. É Deus que se apresenta, uma epifania plena do Senhor, senão na figura tão sublime da sarça que arde sem se consumir, mas também no louvor exarado pela boca de Deus, quando vê os seus discípulos ali, regressando da missão que lhes foi confiada e reconhecendo que na sua simplicidade e tão ínfima condição de pequenez, Deus faz a sua obra. Utiliza-se, inclusive, de instrumentos insuficientes para que a sua graça chegue aos corações. Primeira condição, cristão: nós somos insuficientes, nunca autossuficientes, sempre carentes e necessitados da graça tão grande de Deus. Mas se Deus acha um coração livre e em nós uma resposta fidedigna de amor para com Ele e para com o seu apostolado, nós conseguimos, não por nossas forças, não por nossos méritos,
mas segundo a presciência e benevolência de Deus, chegar ao que Ele espera e ao que Ele conta com cada um de nós. Vejam, quando percebemos aqui, na primeira leitura do dia de hoje, no livro do Êxodo, aqui esta perícope, este fragmento do texto do Êxodo, é senão o mais importante, mas um dos mais importantes deste livro, a vocação de Moisés. Aquele que antes, reinante junto aos egípcios, se põe depois de uma lide consigo, depois de várias distorções tocadas com o povo que governava junto a si, o Egito, agora se vê na simplicidade do povo de Madiã, vê o Senhor diante de si, vê a expressão do Deus que se apresenta, vê a própria manifestação de Deus, muito embora nós vejamos, já no finzinho do relato, Moisés não se acha digno, e quem haveria de ser? E quem haverá de ser digno de todas as complacências de Deus para com a humanidade? Mas Deus, acima de tudo, elege, chama. Deus chama-nos todos. É como que se nos últimos dias a liturgia da igreja tenha nos feito refletir e muito mais para fazer anamnese, trazer à memória o quanto Deus, apesar de nós, faz com que a obra aconteça, apesar de nossas incapacidades, faz com que a sua palavra toque e converta. Primeiro àqueles que escutam, depois àqueles que, tocados pelos instrumentos de Deus, também se deixam evoluir numa perspectiva espiritual em que Deus faz a obra. Vejam, o relato é muito bonito da leitura que hoje nós tocamos e que a liturgia nos fez meditar e que, para além disso, fez ressoar no nosso coração. Primeiro, Moisés vai ao monte Horebe, o monte do Senhor, lugar de encontro. O monte é sempre o lugar de encontro com Deus na Sagrada Escritura. É o momento em que se retira para fazer encontro, para deixar com que a voz de Deus fale, para fazer com que o coração, antes de tudo, seja permeado por essa voz que transforma, por essa voz que dá vida nova. Moisés, até então, não havia se encontrado. Moisés, até então, não havia se reconhecido enquanto homem, enquanto filho de Deus. Muito embora oriundo do povo hebreu, ainda não havia se encontrado com o Deus de sua vida, com o Deus que controverte tudo o que o homem busca e traz para si, recapitula as coisas, configura o coração humano. E neste relato nós vemos Moisés sendo chamado a coisa muito grande, a coisa que ele suplanta, mas acima de tudo, a fazer da vida inteira oblação nas mãos de Deus, fazer-se simplesmente instrumento para que Deus perfaça e refaça a sua história. E eleito para ser instrumento, Moisés recebe missão muito grande. É sempre assim, toda vocação, todo chamado da parte de nosso Senhor vem planificado por uma missão. Não existe chamado sem missão. Não existe chamado ao sacerdócio senão configurado a uma missão. Não existe chamado a viver e fecundar um seio familiar se ele não estiver todo pleno de missão. Não existe ninguém que dê respostas a nosso Senhor que não receba de pronto, de logo, uma missão. Nós todos vivemos por e para uma missão. Hoje nós vemos diante de nós a missão de Moisés, que haveria de ser, em meio a todo o povo, chagado pela mácula, sob a égide da escravidão, do povo egípcio, do povo do Egito, pudera ele ser para o seu povo o sinal da libertação, o sinal do amor de Deus, o sinal de um Deus que chama para si, que liberta, que dá vida nova, que neste caso oferece a terra da promessa,
oferece a terra prometida para trazer esperança. É porque o povo caminhava sem esperança, é porque os filhos de Israel já não tinham por que lutar, que Deus elege Moisés nas suas incapacidades, nas suas fragilidades, para além de Moisés, inclusive contradizendo toda a caminhada que fora feita até então. Deus elege a Moisés, Deus elegeu a tantos, Deus chama a mim e a você para sermos no seio da humanidade aqueles que favorecem o mundo com uma missão, mas não uma missão vivida na superficialidade, uma missão capaz de deixar todas as amarras que nos prendem às condições efêmeras e temporárias para sermos o que Deus sonhou para cada um de nós. O sonho de Deus se apresenta diante de Moisés. Aqui detalhes saltam aos olhos que devem ficar marcados, selados no nosso coração. É Moisés que se encontra com o anjo do Senhor apresentado na sarça ardente. E Deus fala, Deus pede a Moisés: retira as sandálias dos pés, vem, toca com os pés este lugar que é santo. Nosso Senhor até sabe da nossa indignidade para dar as respostas a Ele. Ele conhece-nos melhor que nós mesmos, mas chama apesar de nós. Chamou Moisés a deixar as sandálias dos ideais pensados e projetados por Moisés, para ser simplesmente ação das mãos de Deus, de um Deus que, cheio de antropomorfismo, assumindo as nossas condições humanas, um coração que se dilata, as mãos que guiam e conduzem, para ser, na vida daquele povo, esta total expressão de um Deus que quer para si o seu povo. Moisés, notando tudo isso, se aproxima dessa extraordinariedade de manifestação de Deus e diz uma coisa que é próprio de alguém que dá sua anuência a Deus. Diz um sim de coração, como nós ouvimos do profeta Samuel. Também Moisés dilata o coração, sentindo arder a sua condição humana, diz: aqui estou. Aqui estou é a resposta do discípulo que, ouvindo ressoar a voz do Mestre, se põe a caminho. Nós somos todos, meus irmãos, chamados a dizer um aqui estou, de tal modo que a nossa vida nunca mais seja a mesma, e integrados em nosso Senhor, nem sandálias, nem projetos, nem sonhos nossos possam imperar, mas que o domínio seja todo de Deus e que este domínio transforme, converta a vida do Senhor. Moisés escuta, já que Moisés reconhece a sua condição de humildade, a sua condição tão pobre, humílima, diante do projeto de Deus. Moisés não traz para si uma condição de soberba, ele sabe que é pequeno, diante da magnitude do que Deus pensara que ele fizesse, e Deus configura Moisés a uma missão, e diz a Moisés, escutemos bem: eu estarei contigo e darei um sinal para saberem que eu te enviei. É Deus que caminha conosco, é Deus que caminhou com Moisés, é Deus que deu as condições a ele e dá a tantos quantos se fizerem missionários do Senhor, mas uma missão aqui de forma muito mais latente ao que Deus, Ele por si, sonha, concretiza em nós, se achar em nós a total entrega e inteireza nas mãos dele próprio. Vejam, meus irmãos, quando nós tantas vezes nos acovardamos diante das missões dadas a cada um de nós por Deus, e aqui uma responsabilidade tão cara em nossas mãos, apesar de nós, devemos sempre e para sempre dizer e saber: as capacidades e forças não são nossas. Dizermos como Moisés, fazermos como ele: na indigência de quem sou, a tua força impera. Na pequenez de
de tudo aquilo que eu não sou capaz de fazer, haverei de estar entregue em tuas mãos. É o apostolado de nosso Senhor, nunca para nós, nunca por nossas condições, mas sempre mais para fazer concreto o projeto salvífico de Deus, segundo o seu desígnio benevolente. É assim, foi assim durante toda a história da salvação, é assim conosco, porque Deus revela-se para salvar e salva revelando-se. Todas as condições de revelação que Deus propiciou desde sempre na história da salvação é para salvar. E salvando-nos a cada passo da história, Ele faz revelando-se a cada um de nós. Percebem que a cada ato de revelação de Deus é sempre e para sempre para nos salvar, nunca para condenar, mas para nos dar aquilo que de melhor preparou e sonha para todos nós. Tudo isso para nos colocar diante do que é também epifania, manifestação de Deus no Evangelho. Não por outra coisa, senão porque Deus hoje, para além de se mostrar lá a Moisés, hoje ainda nos diz de que modo nós devemos nos colocar na condição de apóstolos ou de enviados do Senhor. O louvor aqui dito, expresso por nosso Senhor no Evangelho, é resultado de uma correspondência também dos discípulos. Há poucos dias, a liturgia nos oferecia exatamente o chamado de nosso Senhor. Pelo nome, chamou os 12, chamando-os, configurou-os a uma missão: curar, expulsar demônios, levar a boa nova a tantos quantos que no caminho se achegassem a Ele. E eles vão, com confiança no Senhor vão. Tenhamos certeza, tenhamos convicção, tal como Moisés, de certo, deveras, eles sentiram a incapacidade do que o ser humano, o que eles podiam fazer por suas forças, mas simplesmente confiaram, entregaram-se nas mãos do Senhor, lá foram e perceberam: nada por nós, tudo por Ele, nada em nós, tudo pela força e tônica de nosso Senhor, que chama, elege e conduz, faz a missão acontecer. E hoje o louvor é exatamente por isso. O Senhor, com muita elucubração, diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. A condição de escondimento aqui não é iniciativa de Deus nosso Senhor. A condição de escondimento aqui é resultante daqueles que bloqueiam a ação de Deus, que dentro em si travam qualquer possibilidade que Deus possa fazer neles, por uma autossuficiência, coisa tão presente nos nossos dias, coisa tão fácil de encontrar na nossa existência. São tantos que já não se reconhecem carentes do amor e da graça de Deus. Nós, você e eu, somos chamados a professar e a viver coisa muito distinta. Nós, sempre e para sempre, dependentes de Deus, porque se a soberba nos toca, nós não estaremos em condição suficiente para dizer sim a Deus e reconhecer que só a graça dele nos basta, que só ela haverá de nos configurar e conduzir. Quando o Senhor louva aqui, depois da grande efusão de alegria dos discípulos por verem concretizada a missão e regressarem para o seio do seu Deus, o Senhor louva porque por meio deles ficou expressa, ficou totalmente esboçada a grande condição dada por Deus àqueles que se fazem pequenos em suas mãos. Deus, atraído à humildade do ser humano, atraído à pequenez assumida e dada à anuência, Deus cuida, Deus dá todo o suporte necessário para que as missões da vida sejam feitas quando um coração se debruça
diante dele e diante do seu amor. O louvor aos pequenos, simples e humildes é para nos lembrar: a soberba e a autossuficiência não devem ser constantes, nem nunca um desejo, uma tentativa para a nossa condição de vida cristã, de filhos de Deus. Porque se esconde as coisas de Deus, as coisas eternais daqueles que soberbos são, porque o coração está pleno de si e não de outrem, está plenificado por um ego que não deixa com que Deus, aquele que de fato preenche, cuida, salva e ama, a quem nós devemos servir, deveria fazê-lo em cada ponto de nossa existência. Os doutos, e aqui a condição de conhecimento que o Senhor critica ou de algum modo deprecia, não é um conhecimento bom, mas o conhecimento que afasta de Deus, o conhecimento que traz a si soberba e autossuficiência, cuidados que nós não devemos ter. O Senhor elogia o conhecimento na condição de sabedoria, na condição de indução que nós devemos fazer com o conhecimento. Meus irmãos, é no escondimento da fé que nós acharemos Deus em tudo aquilo que Ele se nos quis revelar. Não é por conhecimento. Se no encontro profundo, íntimo e verdadeiro nós chegarmos à pessoa de Jesus, chegarmos à pessoa do Senhor, todo o conhecimento para dar alicerce, para fecundar este encontro é válido. Nunca só pelo conhecimento, nunca para um conhecimento que leva a uma egolatria. Nós buscamos o conhecimento de Deus para mais amá-lo, para mais servi-lo, para chegar a um determinante. Nunca darei todas as respostas. Diante de tudo que Deus quis revelar, abaixo a cerviz, baixo a cabeça, diante da grandeza do meu Deus. Ele me favorece todas as coisas. Em mim, Ele basta todas as minhas carências e necessidades. É por Ele e para Ele, porque nos pequenos ressalta-se o amor de Deus, atraído pelo coração de Deus, atraindo ainda mais o coração de Deus. Aqueles que se reconhecem humildes haverão de conhecer todas as coisas. Só conhecerão as verdades da fé e do amor de Deus em tudo aquilo que Ele quer nos apresentar, aqueles que forem humildes para este conhecimento. No louvor de Deus que hoje nós ouvimos: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, e ninguém conhece mais o Pai do que o Filho, ninguém conhece mais o Filho do que o Pai. A apresentação da Trindade diante de nós, para que nós também saibamos, nessa reciprocidade de amor entre o Pai e o Filho, Ele quis doar-se todo inteiro a nós, para que nós tivéssemos vida em plenitude. Entendamo-nos cristãos, reconhecidos pelo amor de Deus. Entendamo-nos também aqueles que, objetos do amor de Deus, devem viver na esperança daqueles que se encontraram com quem dá sentido à vida, com quem dá motivação e com quem dá uma missão, para que com responsabilidade e fidelidade a Ele, nós possamos pautar e plasmar a nossa existência. É para isso que vivemos. Não existe aquele que no caminhar com nosso Senhor e que no seu seguimento, usando de autenticidade, não tenha para quem gerir a vida. Seja na vida de família, seja na vida em outras vocações específicas, somos chamados a dar não o melhor de nós, somos chamados a dar tudo. Você e eu não fomos chamados a dar o melhor de nós, mas a dar tudo, tudo da nossa existência. É pobre uma existência cristã que oferece fagulhas de amor, que oferece partículas de si. Fomos chamados a dar toda a nossa condição na inteireza de quem somos. Pediu-nos isso aquele que se doou por inteiro, que hoje se revela e manifesta a nós na liturgia da palavra, que esta sarça ardente, que não se consome, que não se destrói, também queime os nossos corações.
Faça arder a sua palavra e dê sempre mais a motivação para nós caminharmos. Assim também foi feito por Santana e São Joaquim. Assim foi feito por Nossa Senhora, no escondimento, já que falamos tanto do escondimento da vida oculta de Nosso Senhor durante o nosso caminhar de fé cristão. Importa também olhar o escondimento daquela família já idosa, pais idosos de Nossa Senhora, que veem diante de si a condição miraculosa acontecer para um projeto. Por um projeto, Deus faz o milagre acontecer também na casa de Santana e Joaquim, para que, por meio também daquele casal que já não esperava ver uma prole diante de si e para si, viesse até nós o Deus da vida. Reconheçamos-nos, meus irmãos, também nós, objetos do amor de Deus, fecundados por tão grande graça. Ele nos chama para si. Não ofereçamos partes de nós, ofereçamos-nos todo inteiros para Ele. É Ele que nos chama, nos dá uma missão e as condições para que aquele que responde com fidelidade viva e seja no mundo como que farol que ilumina e faz reluzir. Diga-se e digam os sertanejos por tão caro cuidado da santa avó de nosso Senhor. Como não pensar em todas as graças que o nosso povo e que tantas e tantas famílias recebem de Santana. Santa Ana, que cuida de nossas famílias, que nos ensina também com seu exemplo silencioso, às vezes fazendo com que nós não encontremos, de certo, na Sagrada Escritura nós não encontramos nada que se relate sobre a família de Nossa Senhora, mas os sertanejos sabem o afago desta tão cara família para todos nós, que nós possamos, nestes dias de novena, ainda mais recobrar o amor, o zelo e o elan por direcionar nossas preces e nossas ações também, para estarmos com Santana e Joaquim, também ali, com Nossa Senhora, vivendo uma experiência de fé que fale em nós, que se expresse em nós e que nós possamos assumir a apostolicidade de Nosso Senhor em tudo que formos fazer e ser. Que estes dias de retiro nos sirvam para recobrar e fazer inflamar em nós as condições de fé, para que depois do dia 26 possamos dizer: estou pronto, Senhor, para fazer o que queres, e que para fazendo o que queres, eu também possa ser no mundo expressão da tua graça, profeta teu, como recebi condição no batismo, também enviado, para que no mundo se conheça a tua graça, para que no mundo o teu amor permeie corações, para que no mundo, como Santana e Joaquim, também por minha fé e por minha resposta de amor a ti, eu possa ser para sempre autêntico e fiel discípulo teu. É a isso que somos chamados, não na pobreza das nossas fragilidades, mas na graça de Deus. A grandeza do apóstolo, do enviado, está na sua fraqueza. Não se esqueçam disso. A grandeza do apóstolo está na sua fraqueza, porque é para confundir os fortes que o Senhor se manifesta nos fracos. É da nossa fraqueza e reconhecimento de pequenez que Deus faz a sua obra acontecer. Interceda por nós, Santana e São Joaquim. Cuidem eles da nossa fé e façam-nos ser verdadeiros apóstolos no mundo que carece tanto de verdadeiros seguidores de nosso Senhor, que professam não com a boca, mas com a própria vida: Deus é o único Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.